Concorrem à Câmara Municipal de Alcobaça Isabel Ventura pelo Chega. Hermínio Rodrigues, Vice-Presidente da Câmara de Alcobaça, concorre pelo PSD. Carlos Guerra apresenta-se pelo PS. À minha esquerda, António Vieira concorre pelo CDS-PP. Clementina Henriques apresenta-se pela CDU. Rui Alexandre vai a votos pelo Nós Cidadãos e Miguel Silvestre, candidato pela Iniciativa Liberal. Vamos então dar início ao primeiro tema. Começo por Isabel Ventura. Portanto, o primeiro tema, fixação de população. Pergunto, quais devem ser as prioridades para atrair e fixar pessoas no Conselho? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Inicio o meu discurso dando os sentimentos à família do Presidente Jorge Sampaio. Já ontem fizemos o mesmo. Tenho esta palavra em símbolo pelo Partido Chega, como presente neste debate. Relativamente, desejo uma boa tarde a todos os presentes e espero que este debate seja construtivo e que tenhamos aqui um bom momento de ideias positivas para o nosso Conselho. Relativamente à primeira questão, de remodelação autárquica, será e é aquele chavão que nós Chega temos como principal medida para conduzir à fixação da população. E isto porquê? Porque uma gestão transparente dos dinheiros públicos e uma eventual reorganização dos serviços autárquicos pode ser um objetivo muito importante para levar a que os resultados dessa gestão sejam apresentados num portal da transparência e que os resultados sejam e permitam apostar na melhoria de qualidade de vida dos municípios e tenham como resultado direto o impulso na economia regional. É importante as populações estarem informadas, estarem satisfeitas, para que haja um ambiente que permita o investimento. Isabel, qual é que deve ser a primeira prioridade para fixar pessoas no Conselho de Alcobaça? Bem, a primeira prioridade deve ser, eventualmente, a questão ligada à habitação. Se nós queremos fixar pessoas e não temos disponibilidade em termos de habitação, não vamos conseguir fixar pessoas. E como é que é a solução para o Chega para essa questão da habitação? Aquilo que se passa hoje, ainda só com os atuais habitantes e o que se passa em termos da camada jovem, é que infelizmente os jovens acabam por não ter condições para sair de casa dos seus pais e se tornarem autónomos em habitação própria. E isto porquê? Isto porque se não existir capacidade financeira, se não existir... Já terá oportunidade para explicar um pouco mais, vou passar aqui ao Hermínio. Hermínio, é notória uma certificação essencialmente na cidade de Alcobaça em comparação com outras freguesias. Qual é que é a solução para a cidade crescer e ter mais vida? Queria começar por cumprimentar a Mónica Alexandre e em seu nome cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Benedita, cumprimentar também a Sara Vieira e em seu nome o Jornal de Cista, cumprimentar todos os presentes e, acima de tudo, dar os parabéns ao Jornal de Cista por esta iniciativa que vai fazendo ao longo dos anos. Obrigado. A cidade de Alcobaça hoje tem falta de habitação. Também se calhar face aos tempos que vivemos, de pandemia, mas nós temos políticas próprias e queremos apostar na habitação. Mas, acima de tudo, na habitação jovem. Porque a nossa preocupação é a fixação dos jovens no nosso concelho. Não só na cidade de Alcobaça. Ou seja, isso aqui eu quero dirigir, especialmente aos jovens, consciente das dificuldades que têm para adquirir habitação hoje em dia, e não podemos esquecer da vossa importância na nossa sociedade. Pretendemos estar a vosso lado.
Queremos estar ao lado dos jovens. Como é? Para isso, iremos criar um programa de habitação jovem com renda acessível nas freguesias, ou seja, não é só no Conselho. O problema hoje é em todo o Conselho. E este programa é trazer, além de Alcobaça, estendível a todas as freguesias. É isso que temos, para que se possam fixar aqui, trabalhar aqui, mas acima de tudo serem felizes no Conselho de Alcobaça. Mas para isso também é fundamental que os jovens hoje, e quando nos procuram, tenham escolas de excelência. Ou seja, a educação hoje é um fator de atratividade. E isso que nos propomos também fazer é, além da requalificação de algumas escolas que hoje necessitam, hoje estamos a requalificar a 2 da Rogita, pretendemos requalificar a Frei Estevão Martins aqui em Alcobaça, a 2-3 de Pataias, que é uma necessidade também que urge, onde vai ser 2-3 e primária e pré-primária, e acima de tudo que as crianças do nosso Conselho e os jovens tenham todas as mesmas oportunidades. Mas há aqui algo de novo que nós também queremos dar à nossa sociedade. Queremos ser mais ambiciosos e apostar também na aprendizagem ao longo da vida. E neste sentido, vamos criar um campo de investigação e de experimentação na área agrícola, gastronómico e tecnológico, de forma a que as instituições de ensino e de investigação possam trabalhar com as nossas empresas. É algo que estudamos e sabemos que é uma necessidade do nosso Conselho. Mas quando todos nós sabemos, nós temos como polo universitário, que é o Polo de Coimbra, que está sediado no Conselho há 20 anos. É verdade, com poucos avanços, mas hoje eu posso aqui afirmar algo. Dia 14 de outubro será lançado o primeiro doutoramento em património gastronómico aqui na cidade de Alcobaça. Ou seja, começamos a trazer gente para a cidade. É esse o nosso propósito, é esse o nosso trabalho. Muito bem, muito obrigada. Passo aqui a palavra a Carlos Guerra. Em 2020, no município de Alcobaça, e segundo os dados da Pordata, havia 206 idosos por cada 100 jovens, mais 81 do que em 2009. Como é que o PS se propõe inverter esta tendência? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes, a todo o auditório da Medita FM. Eu começo por dizer duas questões fundamentais nesta política de fixação de população. Primeiro, o Conselho de Alcobaça perdeu habitantes por políticas erradas ou por falta de políticas para essa fixação. Para nós, existem 4 vetores fundamentais para a fixação de população. E não falamos só de população jovem, falamos de toda a população, mas sobretudo de população jovem. E essas 4 premissas fundamentais para nós são habitação, emprego, saúde e educação. Sem estas premissas não conseguimos fixar população no Conselho. Na habitação, depois estaremos na requalificação urbana, quer na cidade de Alcobaça, quer nas vilas, sobretudo nas 2 principais vilas, nas 3 principais vilas, incluindo aqui também a Vila Nova Rota, através de um programa de requalificação urbana assente na qualificação dos edifícios e do património urbano. Também aqui um apoio ao arrendamento que será feito para o arrendamento jovem de 100 euros por mês durante os 2 primeiros anos de arrendamento. Portanto, jovens com menos de 35 anos, apoiaremos o arrendamento com 100 euros mensais durante os primeiros 2 anos. Nas políticas de emprego, teremos aqui uma questão que é fundamental. Criaremos o Conselho Económico e Social, com a participação de todos os representantes dos industriais, dos comerciantes, da educação, do setor social, de todos, para que eles tenham uma voz ativa na definição das políticas de emprego e na definição das políticas de geração de emprego no Conselho. Na saúde, apostaremos fortemente na eficiência energética e na requalificação dos centros de saúde e também das extensões dos centros de saúde. Na educação, estabeleceremos uma parceria com associações deste Conselho, no sentido de facultar vales de educação para todos os estudantes e para todos os frequentadores das creches, nomeadamente um subsídio de 30 euros mensais a todos os frequentadores de creches até aos 36 meses e um vale de educação de 100 euros mês para todos os estudantes, incluindo os estudantes universitários. Esta parceria será feita de acordo com aquilo que são uma premissa para nós fundamental, que é este dinheiro que ser atribuído será gasto no comércio local. E desta forma apoiaremos a família, apoiaremos o comércio local, trazendo para Alcobaça mais dinamismo a este setor que tanto sofreu. Outra premissa que para nós é fundamental é a internet. A internet hoje é um veículo de comunicação imprescindível, seja nas escolas, seja
em qualquer local e por isso apoiaremos e criaremos um programa de internet grátis em todo o concelho. Todo o concelho terá internet grátis através de um sistema que será financiado pela Câmara Municipal e pelas juntas de freguesia, necessariamente. E por isso, aqui estão as nossas propostas, nomeadamente para o que diz respeito à habitação, no que diz respeito ao emprego, à saúde e à educação. Na habitação, uma premissa fundamental que quero deixar: celeridade que é necessária no licenciamento. Não podemos continuar a assistir a demoras longas de anos e anos para se conseguir um licenciamento móvel. Para explorar esse tema, a palavra então a António Vieira, em dados do CDS. Entre 2009 e 2020, a população residente do Concelho de Alcobaça diminuiu 5,6%. O emprego é também um fator decisivo para fixar a população, como aliás já aqui foi dito. Pergunto, Alcobaça tem sabido atrair empresas e com isso criar mais postos de trabalho? Boa tarde a toda a comunicação social, boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Benedita, uma boa tarde para todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de falar convosco. Portanto, eu penso, na minha ótica, na nossa ótica, o município não tem sabido atrair. Porquê? Porque, posso dar já um exemplo muito prático. Ainda há dias visitámos uma empresa de um jovem implantado em Alcobaça e o jovem líder da empresa disse-nos claramente que não teve qualquer apoio do município, nem ao nível monetário, nem ao nível de orientação. Portanto, todos os projetos que ele fez para captar fundos de apoio, só o fez porque tinha essa capacidade, tinha já esse conhecimento adquirido fora do nosso concelho. Portanto, é aqui uma demonstração de que o nosso município não tem sabido captar empresas. Também há outro exemplo que eu tenho, há muitos exemplos, que empresas que estão para se fixar nas nossas zonas industriais e acabam por se fixar em concelhos vizinhos. Portanto, há casos desses. O porquê, penso que é uma resposta muito simples. Não tem havido incentivos para além do que todos os outros oferecem, ou seja, serão abaixo, porque eu sei que empresas fixam facilmente no concelho de Porto Mós e não o fazem no concelho de Alcobaça, porque certamente eles oferecem muito mais do que nós. Além do emprego, que outras prioridades têm em termos de política habitacional, como já foi dito? Portanto, para fixarmos pessoas, temos que olhar para várias áreas. Ao nível das acessibilidades, da segurança, da saúde, da educação, dos serviços, da cultura. É evidente que ninguém se quer fixar num concelho se não sentir segurança, se não sentir que tem uma educação de qualidade, se não sentir que tem empregabilidade, se não sentir que tem também uma vida cultural ativa para não ter que se deslocar para as grandes cidades para assim participar. Portanto, temos que criar aqui dinâmicas diferentes. Portanto, Alcobaça é uma joia, mas tem aqui, digamos, um potencial latente, completamente latente. Quero dizer que o potencial do nosso concelho está completamente adormecido e nós temos que agitar. E agitar também aqui, atendendo a todo o património que nós temos, que pode ser rentabilizado e oferecido a quem nos visita também. Portanto, se nós tivermos aqui essa capacidade, certamente vamos ter mais pessoas no nosso concelho. Muito obrigada. Clementina Henriques, há 18 medidas de apoio à família que estão em vigor no Concelho, entre as quais um apoio até 250 euros por cada criança registada no Concelho de Alcobaça. Que outros incentivos sociais podem ser dados à população para que haja mais população interessada em viver em Alcobaça? Muito boa tarde a todos os senhores ouvintes da rádio, a todos os presentes. Uma felicitação à rádio pelo modo como desempenha a sua função de serviço público e votos de bom trabalho. A questão da fixação da população no concelho poderá ter alguma relevância ou alguma correspondência com os apoios sociais. Contudo, nós pensamos que os apoios sociais são no limite, são um acréscimo no limite. O que nós pensamos é que as pessoas têm que ser autónomas, independentes e serem capazes de se bastar a si próprias.
Para isso, tem que ter um emprego de qualidade, tem que ter condições de vida, tem que ter saúde, educação, habitação, tem que ter um ambiente de bem-estar, de qualidade. Qualquer pessoa, quando se decide mudar-se para outra região, procura melhorar, não procura naturalmente as mesmas coisas. Quais são as propostas concretas? Para isso, a CDU considera que, no que respeita ao emprego, é preciso dinamizar a atividade produtiva e social, portanto, a economia produtiva e social, de modo a criar emprego com direitos, empregos que assegurem que as pessoas podem ficar ou podem decidir sair, mas que enquanto cá estão têm emprego. É preciso que tenham habitação para as pessoas que vêm e para os seus agregados. É preciso que haja condições de segurança para o apoio aos idosos, às pessoas mais carenciadas. Para isso, a CDU considera que é preciso investir na habitação e que pode ser em duas vertentes. Por um lado, no arrendamento, utilizando o património municipal melhorado, recuperado, arrendado a jovens e pessoas com dificuldades a custos razoáveis, e também a construção de habitações a custos controlados, mas numa dinâmica inclusiva, numa dinâmica que permita a gestão social dos bairros para evitar os guetos. É preciso, naturalmente, melhorar as condições de acessibilidade para que as empresas se fixem, para que a oferta possa chegar aos locais de procura, para que as empresas possam ser sustentáveis. É preciso também, do mesmo modo, apostar numa educação para os jovens, para os pequeninos e, eventualmente, para uma formação continuada ao longo da vida. Muito bem. Rui Alexandre, o preço da habitação, digo eu, não será certamente a razão de falta de população na cidade. Assim sendo, qual é que é a política habitacional que deve ser implementada para que haja mais gente a viver em Alcobaça? Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dar os meus sentimentos também a todos os democratas que gostavam de Jorge Sampaio e, neste sentido, de dar aqui, assim, publicamente os meus sentimentos também a todos vós. Ou seja, para nós, a fixação da população pressupõe algum desenvolvimento económico. Nós, o município de Alcobaça, no nosso âmbito das nossas medidas do plano estratégico que pensámos para o concelho, temos aqui um desenvolvimento urbano para os diferentes contextos, com 3 pontos onde vamos intervir e nos vamos focar. Nomeadamente na requalificação das zonas mais degradadas, que é para nós quando eu falo das zonas mais degradadas, não estou com isto a falar só na cidade de Alcobaça, estou a falar em todo o concelho. E temos com isto que esta requalificação pretende-se apoiar as zonas de habitação unifamiliar que se encontram em mau estado, cada vez mais, ajustando aos novos imperativos do ordenamento do território e da qualidade ambiental, assegurando sempre deste modo e desta forma, mais habitações familiares dentro da cidade. Isto pressupõe-se que o município de Alcobaça hoje é um dos maiores titulares de propriedades em todo o concelho, e essas propriedades têm que ser colocadas à disposição dos nossos empresários, ligadas ao ramo da construção civil, e devem ser colocadas, não vamos aqui estar a oferecer dinheiro, mas vamos colocar aqui os nossos terrenos, que são do município, em todo o concelho, vamos colocar à disposição dos nossos empresários para que possam ser construídas mais habitação para as pessoas regressarem e outras virem de novo para a nossa cidade. E depois não nos podemos esquecer também, no segundo ponto, o ensino superior e profissional. Também é um agente de enorme dinamismo e promoção do nosso próprio território, e ser direcionado para os agentes económicos locais, como é o caso com a nossa gestão empresarial e industrial. O turismo, cultura e as tecnologias serão uma aposta para a nossa cidade, cada vez mais, que precisa de jovens com ideias inovadoras para se fixarem. Temos aqui depois, em terceiro ponto também, as próprias áreas de localização empresarial. Têm um papel muito importante para o nosso desenvolvimento e ordenamento do território, da nossa atividade industrial, no todo. Quando falo nisto, não falo só do Casal da Areia,
falo na Aleb, que está a ser construída com 15 anos de atraso, mas que felizmente está a ser construída, e falo também de 2 zonas industriais do norte do concelho, nomeadamente na Alva de Pataias e nos Calços da Martinhança, que deve ter uma evolução o mais rapidamente possível. Tendo o Conselho de Zonas Endógenas associadas à sua localização territorial e destacando-se a sua localização estratégica, onde todo o tecido económico e industrial é de qualidade e de mão de obra altamente qualificada na agricultura, na cerâmica, na indústria dos moldes. Não se pode parar mais para a criação da zona industrial de Pataias, que acabei de diferenciar, e desenvolver o casal da areia. Obrigado. Miguel, faz sentido falar do ensino superior em Alcobaça como forma de atrair e fixar a população no concelho? Tivemos projetos para isso, não é? E eu acho que essa tem sido a questão. Nós falamos de ensino superior como se o ensino superior e os politécnicos e as universidades tivessem a obrigação de ir para Alcobaça. O que eu acredito e o que nós acreditamos é que tem que haver projetos em Alcobaça que façam sentido para o ensino superior estar cá. E mesmo assim será particularmente difícil na atual circunstância. Não é uma prioridade? Não, é uma prioridade. Eu acho que nós temos de trabalhar, por exemplo, na área do domínio técnico, em cursos de teste, por exemplo, em áreas como a mecatrónica, onde a Benedita tem um potencial fantástico, na área também dos setores da pedra, na economia circular, nas propostas que nós temos, e são as coisas que nós acreditamos, porque quando se falar com o IPL, nós temos que ter projetos, o Conselho tem que ter projetos. Algo que passa neste momento está a correr atrás, num conjunto de setores. Não é? Nós estamos aqui a ouvir, nós ainda não temos a rede dos equipamentos educativos, por exemplo, toda requalificada. Outros conselhos já o fizeram. Portanto, nós temos aqui um atraso, que é um atraso que temos que vencer. Alcobaça tem 54% de saneamento básico versus 78% de média nacional. Como é que nós vendemos isto para fora? As jovens famílias que queremos atrair com qualificações, com competências, se esta é a realidade que nós temos ainda no terreno. Há várias razões, certamente, para que isto exista. O que acontece? O que nós temos que ser aqui é um bocadinho mais ousados, principalmente quando estamos a falar para gerações de 30 anos, 40 anos, com competências que essas nós, à partida, que o potencial de regeneração económica têm. Portanto, nós fazemos propostas muito concretas também noutras áreas. Não é? Portanto, não faz só sentido falarmos de atração, de fixação, nós temos que perceber as dinâmicas de hoje em dia do mercado habitacional, residencial, de trabalho. As pessoas querem circular pelo território, querem procurar novos lugares. Alcobaça tem que ter uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu acho que seria profundamente inovadora. Nós temos que ter aqui residências e estúdios, até 6 meses de permanência, para que as pessoas possam chegar, instalar-se, começar a trabalhar, viver no território, sentir se é isto que querem e depois procurarem outras soluções no mercado. Custa muito acreditar nestas dinâmicas da gratuitidade. Isso não existe. Nós estamos aqui a falar demasiado em apoios, mas estamos a falar pouco em projetos. E as pessoas movem-se por causas, por projetos, por convicções, por sentirem que aquele é o seu local. E aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo com as pessoas é que as pessoas sentem que algo passa, o Conselho, em muitas das áreas, não é o seu local. E temos que conseguir construir isso. Por isso é que nós temos um conjunto de projetos que vão desde o nascer, desde o crescer, o viver e participar em Alcobaça. Essa é outra dinâmica fundamental. Nós temos que olhar para a política de uma forma diferente. Temos que olhar para as opções do nosso território de uma forma diferente. Nós não podemos achar que um jovem hoje em dia quer que alguém na Câmara Municipal decida o que é que Alcobaça vai ser. Isso acabou, felizmente. E eu espero que continue. E é por isso que nós defendemos e estamos aqui. Eu espero que o nosso resultado também dê prova disto. Se não der, sou eu que estou errado. Mas é esta a questão que nós temos que ter uma nova forma de participação. A questão do ensino superior, voltando só ao tema para fechar, nós precisamos de projetos que sejam verdadeiras âncoras no território e que sejam atrativas para o ensino superior. Se não os tivermos, eles não virão para cá. Muito obrigada, Miguel. Há pouco esqueci-me de dizer que, portanto, cada candidato tem aqui uma réplica de 1 minuto e meio e passamos então agora para essa fase. Isabela, aqui o Miguel diz em relação à gratuitidade, funciona, não funciona? Qual é que é aqui a opinião do Chega em relação a isso? Claro que a gratuitidade não é a situação ideal. Para se fixar a população tem que haver desenvolvimento económico. Um dos modelos que nós temos previstos é a existência de um polo técnico com parcerias com as empresas locais, no sentido de os jovens, quando saem dessa formação, saberem fazer. Nós não estamos tanto num projeto universitário longo e, por vezes, difícil de ter na nossa cidade, até por muitas razões que já foram apresentadas. Há essa situação do polo técnico, mas tem que haver outras medidas. Por exemplo, no site da autarquia está definido a existência de um parque de negócios,
O candidato António acabou por falar num exemplo de dificuldade de integração de um jovem empresário, e eu questiono. Eu no site não consigo, não é transparente, vamos lá, o objetivo principal desse parque de negócios, não há um organigrama, não sabemos quem são os quadros pertencentes, não sabemos os resultados, não sabemos quantas empresas já foram incubadas desde 2012, quando foi criado, isto sem falar, peço desculpa. Agora o Hermínio responderá a essas questões. Não, há duas questões que eu gostava de responder. Em relação ao ensino superior, nós não é só ensino superior. Ou seja, acima de tudo, e como eu falei, é a parte tecnológica a funcionar no ensino e investigação com as nossas empresas. E essas empresas existem cá. Há um ramo que hoje é fundamental e está a sofrer uma alteração enormíssima. O ramo da agricultura. O setor agrícola hoje é o setor que se quer transformar verde. E temos que o apoiar. E não tenho a menor dúvida que é dos setores que nós vamos apoiar. Porque é fundamental para o crescimento da nossa riqueza. Já lá vamos a isso. Mas também, já agora, em relação ao saneamento básico, fala-se nos 54%. Nós não nos podemos esquecer que estamos num território de rural, ou seja, onde a ruralidade, eu considero-me um ruralista. E o que é que isto dá, a ruralidade? É disperso. Porque não há um único centro urbano do concelho de Alcobaça que não tenha saneamento. Nós temos que ver os dados entre população e habitação. Habitação é verdade 55%. População, 70%. Nós precisamos de ofertas para outras dinâmicas. Atrair investimento hoje já não é dar lotes, já não é vender escritórios, é ter uma oferta conjugada de residência, instalação, etc. e competências. Isabel Ventura, a mobilidade e as acessibilidades também contribuem para o desenvolvimento do território. Alcobaça goza de uma centralidade única, mas tem sabido tirar proveito disso. Como se pode inverter o declínio da importância da Alcobaça em termos regionais? Bem, em termos, antes de entrarmos nas mobilidades, eu gostaria de rematar relativamente às questões também de desenvolvimento e de empregabilidade. É importante captar empresas. Eu gostaria de fazer aqui um remate relativamente a isto. Isto porque melhorar o emprego e o rendimento médio das famílias é muito importante. Para que isto aconteça, tem que ser necessário fazer um bom programa de gestão, e para termos um programa de gestão temos que estar suportados em dados. E eu levantei aqui hoje esta questão do parque de negócios. Ontem, num debate, levantei a questão do Observatório da Câmara, que tem dados desatualizados de criação de novas empresas, de empregabilidade, desatualizados ao ano de 2016, e, portanto, sem boa informação não há gestão de excelência, não há possibilidade de gestão sequer. No que diz respeito à empregabilidade e estas questões que tiveram a colocar sobre, nomeadamente, empresas do setor agrícola, eu gostava de referir aqui que, por exemplo, até na agricultura, podem ser ajudadas as empresas do setor agrícola com práticas na área da gestão da qualidade. Algo que pode ajudar todas as empresas será a agilização dos processos de licenciamento, a definição de metas, tudo isso. Certo, Isabel, mas a minha questão tem mesmo a ver com a mobilidade das empresas dentro do território, as acessibilidades e a forma de promover essas empresas no território do concelho de Alcobaça. Muito bem. Em termos de mobilidade, é importante que se crie, e em termos de desenvolvimento também, tem que haver um processo conjunto repensado com a parte do turismo também. Não só o setor da indústria transformadora ou das indústrias de cariz tecnológico, etc., empresas de agricultura, mas também o turismo. Esta situação, em termos de mobilidade, tem de ser repensada no concelho, pensando que Alcobaça 7 é o centro, é o epicentro de um centro, como seja, de logística, e tem que haver comunicação fácil, vias de comunicação e outros tipos de comunicação, nomeadamente transportes ambientalmente sustentáveis, isto no que diz respeito de umas freguesias para outras, como em relação às zonas industriais
que já estivemos a falar. Porque também é importante que as populações residentes tenham disponibilidade de transportes sustentáveis às zonas industriais respectivas. Relativamente a essa questão. Está a terminar o tempo, depois na réplica conclui. Rui Alexandre, de que forma as marcas fortes de Alcobaça, como a maçã de Alcobaça, a ginja, a chita, os doces conventuais, podem ser potenciadas em prol do desenvolvimento económico do concelho? Ou seja, em primeiro lugar, temos que, em todo o concelho, temos de nos saber unir. E o que é que eu quero dizer com isto? Não podemos olhar para as nossas capelinhas, onde os alcobacenses do Norte são uns, os alcobacenses do Sul são outros e os do Centro são outros. Basta olhar para a Associação da Maçã de Alcobaça e vejam o que aquela gente fez e conseguiu fazer. Uniram-se e criaram uma marca forte. E isto é um dos focos fulcrais para que a Alcobaça possa sair do marasmo que se tem estado nos últimos anos. Ou seja, temos que saber unir as nossas famílias. Só com a nossa união é que nós nos conseguimos desenvolver, é que conseguimos chegar aos patamares de excelência. Não basta olhar para as Caldas da Rainha e para a Leiria, com duas zonas completamente com qualidade de vida e de excelência um pouco superior à nossa e com empregabilidade muito superior também à nossa. Ou seja, isto é um resultado que vai, além de termos que criar, não podemos chegar mais depressa de Pataias ou da Benedita a Lisboa do que da Benedita ou de Pataias à Benedita ou da Benedita a Pataias. Não pode ser. As vias de acesso do nosso concelho têm que estar unidas o mais rapidamente possível. Temos de nos saber deslocar de uns sítios para os outros dentro do nosso concelho de uma forma segura e com qualidade e rápida. Mas voltando à questão, a forma como é que o município e o concelho pode aproveitar as marcas já existentes para se desenvolver ainda mais a nível económico? Claro que sim. Isso vamos entrar no campo do turismo. Temos que aproveitar a potência das marcas que temos em termos organizacionais de todo o concelho, que são marcas de reconhecimento mundial, com muita qualidade, mas temos que interligá-las umas com as outras. E o município tem que criar, e neste sentido, quem está no município nunca sabe tudo, e tem que se juntar de pessoas, neste sentido, vamos criar, é um dos nossos pontos do programa, um conselho de sábios que irá reunir de 6 a 6 meses e que poderá dar algumas opiniões ao município, ao executivo, do qual eu tenho a certeza que vou ser o presidente dele no próximo dia 26, temos que saber ouvir as pessoas, onde todos nós vamos ser chamados, vamos ter os representantes de várias localidades e várias zonas do concelho que nos vão ajudar a criar essa união. E só assim, com o envolvimento de todos nós, onde a comunicação é o ponto fulcral para o nosso desenvolvimento e para que as nossas organizações sejam de excelências, não fosse isto a minha área de recursos humanos, mas a verdade é que é um ponto fulcral para o nosso crescimento, para a nossa saúde mental e para o nosso ou seja, acompanhamento emotivo deve ser um dos fatores principais para o nosso crescimento. E penso que respondi à questão. Obrigado. Carlos Guerra, depois de uma longa espera, a área de localização empresarial da Benedita está a caminho de ser uma realidade, mas é suficiente para o tecido empresarial do concelho? Eu diria que é o primeiro passo. Agora, a questão das zonas industriais, nós não podemos limitar o que é, quando discutimos o desenvolvimento económico de uma parcela do território, e neste caso um concelho, não podemos limitar esta discussão a uma zona industrial ou a 2 zonas industriais ou a 3 zonas industriais. A função de criar empresas, dinamizar as empresas é dos industriais, é dos empresários. A criação das oportunidades aí é do poder público, neste caso da Câmara Municipal. O que compete à Câmara Municipal é criar as condições para que captar esse investimento para o concelho. Não é gastar dinheiro, é investir, são coisas totalmente diferentes. E, portanto, o que nós temos que dizer é criar as condições para. E, nesse sentido, nós temos que ter a clara noção de que não é fazer, como diria alguém há bocado, não é só dar um lote de terreno. É dar acessibilidades, construir as acessibilidades, dar as comunicações, hoje em dia, ver quais são as comunicações de internet, ver as comunicações do digital, ver a transição digital. Nós estamos, eu faço uma questão, se isto foi estudado, nós estamos a fazer a lembra medida, ainda bem, pelos anos, e posso focar aqui a minha intervenção e dizer, foi estudada a questão das energias alternativas para aquele espaço, estão estudadas as acessibilidades,
Vamos transformar aquele espaço apenas em estacionamento para os trabalhadores e criarmos condições para que eles não se tenham de deslocar só no seu carro para aquela zona industrial. Criamos condições para os industriais escoarem claramente os seus produtos através da requalificação rápida de uma ligação da Benedita a um eixo estruturante do país, como seja a 8, a 15 ou a 1. Pensámos nisto ou apenas estamos a pensar? Já pensámos no valor do terreno? Quanto é que custa o terreno, por metro quadrado? Quanto é que custa? O que é que o empresário tem que fazer neste momento para construir a Benedita? Quem diz na Benedita dos Casal da Areia, Portais, Martinguense neste território? Onde é que está o prometido portal do investidor? Onde é que está prometido o gabinete de apoio por estas razões? Eu se ligar para a Câmara a perguntar que quer comprar um lote de terreno no Casal da Areia, se perguntar hoje, daqui a 6 meses não tenho resposta. Eu vou-me embora, não vou investir em Alcobaça. Estas são questões estruturantes para captar investimento. E, portanto, o que nós dizemos é a criação do gabinete, o Conselho Económico e Social com os empresários, com os agentes económicos, é fundamental para desenvolver, para termos políticas de desenvolvimento económico. Nós temos que criar a redução dos impostos com um objetivo claro, é criar emprego. Não é só fazer diminuição de impostos, quando naturalmente isso nos dá jeito. Não é ter políticas de proximidade, trabalhador, só quando nos dá jeito. É falar com os empresários nos momentos difíceis, na pandemia, nessas alturas é que vai ir, não é agora. Agora vai-se lá por outras razões. Naquelas alturas era quando eles precisavam de apoio. Nós temos que fazer incentivos à investigação. Nós temos que criar condições excelentes para o ensino profissional de que as empresas necessitam. Não é aquilo que nós queremos, é aqueles que eles necessitam. Nós temos que criar nas áreas de encorajamento empresarial, e nós temos isto tudo no PRR, sobre a dona falava no PRR, isto tem lá milhões que nunca mais acaba, nós temos que criar o que é a transição digital, nós temos que criar as acessibilidades e nós temos sobretudo que criar uma coisa, que é criar comissões de gestão como sendo as nossas zonas industriais num conceito que nós defendemos, que é o condomínio empresarial. Obrigada, Carlos. Clementina Henriques, a revisão do PDM arrasta-se há vários anos e tem criado dificuldades do ponto de vista habitacional e industrial. A sua finalização é indispensável para o maior desenvolvimento económico? É fundamental, é estruturante. O PDM é, sem dúvida, uma ferramenta de gestão que orienta os municípios orienta quem vive nos municípios, sabe, conhece a sua realidade e o que pode fazer. Contudo, é uma etapa, é uma necessidade, mas para o crescimento económico há outras questões que são fundamentais. E nós consideramos que é preciso ter, relativamente ao que passa, uma avaliação um bocadinho dual. Nós temos o território da Alcobaça com características de exceção, mas estamos inseridos numa região que é a região oeste. E fomentar parcerias, entrosar recursos é fundamental. Nós temos, a nível do nosso território, marcas, temos a ginja, como já foi referido, temos a maçã de Alcobaça, temos a pecuária, o pêssego e outros produtos, o azeite, o vinho, todos esses bens. Mas depois temos na região a pera bocha, temos os campos do Valado, temos um conjunto de recursos que, ao nível do setor primário, nos dão autonomia, que é fundamental. Uma região, um território com autonomia, nomeadamente no que respeita à questão alimentar, é um fator de atração e de fixação das pessoas no território. Já no que respeita ao setor secundário, igualmente, nós podemos verificar que temos, apesar da debilidade de algumas condições de fixação, temos indústrias de transformação, extração e transformação da pedra, a indústria da construção civil, a hotelaria, a restauração, doçaria, um manancial de atividade no setor secundário que, entrosado com o primário, nos dá realmente condições de excelência. Também no que respeita ao setor terciário, ao comércio e serviços, temos especificidades, nomeadamente no que respeita à chita, portanto aos tecidos de chita, ao comércio de louça regional e outros artigos de natureza mais simbólica que reafirmam a nossa identidade até a nível do património. Temos estes recursos e é preciso não perder isso de vista ao nível do Conselho, mas da cidade, mas ao nível também das freguesias. Temos freguesias com recursos extraordinários, com potencial histórico, potencial cultural que é fundamental. É preciso que
a Câmara, é preciso que o município se configure no apoio às micro, pequenas e médias empresas para o desenvolvimento destas atividades, através, nomeadamente, das associações empresariais. Vamos agora ao tempo de réplica. Candidata Hermínio Rodrigues, considera que as acessibilidades e os acessos, quer dentro do Conselho, quer para fora do Conselho com a região, têm sido um problema e como é que se pode resolver? Temos alguns problemas, entre os quais, logo, o IC2 está em cima, por exemplo, da Alepos. Nós temos, por exemplo, em relação ao IC2, é um compromisso do Governo que irá começar agora. Agora, em relação a grande parte das vias, ao que passa neste momento até tem uma estrutura considerável. Neste momento, tirando a 86, uma ligação fundamental também, que é da Benedita ao Alcobaça, e acima de tudo também Pataias, a norte, que é ali dentro do Casal da Areia, nós estamos freguesias, até estamos bem a nível das acessibilidades. É claro que queremos ser mais. Eu penso que não é esse o problema neste momento do Conselho. Tirar o IC2 é sim um problema gravíssimo que existe. Agora, queria dizer, porque este espaço é para resposta, em relação ao PDM, o que posso dizer é que espero, até final deste ano, estarmos em consulta pública. Eu não tenho a menor dúvida que o PDM também tem sido entrave, não só de algumas empresas, acima de tudo de alguma construção. Em relação ao PRR, ao seu candidato do Partido Socialista, quem anda diariamente na comunicação a falar do PRR não é o Hermínio Rodrigues, que eu sei é o Sr. Primeiro-Ministro. E ele é que afirma que vem em milhões. E o que o vereador, neste caso, candidato do PSD à Câmara Municipal de Alcobaça, está a preparar esse mesmo PRR. Não sou eu que quero o PRR. Venho o PRR, mas é o Sr. Primeiro-Ministro que fala nele diariamente. E não tenham a menor dúvida que é uma necessidade para o país. Obrigada, Hermínio. António Vieira, voltamos a si. Pode, nesta altura, responder à questão que eu coloquei inicialmente relativamente à ligação e à coesão territorial em todo o território do Conselho de Alcobaça e pode também fazer alguma réplica aos outros candidatos. Portanto, peço desculpa pelo momento há pouco. Portanto, nós temos que ter a capacidade, como se fala muito do PRR, realmente de aplicar bem todo esse dinheiro que vem. Agora, de facto, há muitas preocupações. Por exemplo, estou a lembrar-me da situação de Aljubarrota. Há muito que se fala no nó do acesso ao IC9 e tem sido promessa ao longo dos anos dos vários executivos e nunca mais aconteceu. Portanto, de facto, é muito triste ele ter estado no projeto na altura e depois ter sido retirado. Portanto, não percebo o porquê. Portanto, Aljubarrota é uma terra histórica, tem um valor histórico que todos possivelmente conhecem, nós conhecemos e tem que ser potencializado. E não é apenas um momento que serve para potencializar. Agora, em relação à coesão, nós já falámos aí também de saneamento básico. O saneamento básico também, portanto, tem que ser uma realidade e vai, portanto, para haver coesão territorial também tem que haver igualdade entre as povoações, entre as localidades. Portanto, não se pode só olhar para alguns polos. Agora, temos que ter a noção que o nosso Conselho é um Conselho muito rico, tem vários polos empresariais em desenvolvimento. Os empresários também têm que ser sempre apoiados, têm que ser apoiados sempre e nas alturas em que estamos em crise, mais ainda, é evidente. Mas, de facto, há aqui muita situação que temos que olhar também. Nós estamos localizados entre Serra e o Mar, temos uma localização privilegiada. De facto, temos que saber aproveitar, e a coesão vem daí também. Portanto, temos que potenciar todo o Conselho, não podemos só olhar para algumas localidades. Portanto, temos que olhar para os vários polos que nós temos, empresariais, mas, por exemplo, estou a lembrar-me de São Martinho do Porto. Portanto, temos que olhar ali também para o seu desenvolvimento, que há ali uma barreira ao seu desenvolvimento, e isso também pode ser olhado como, não se olhar também para a nossa joia, a Baía de São Martinho do Porto, a linha de caminho de ferro, há ali um troço que tem que ser subterrâneo, portanto, é uma barreira ao seu desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento está na base da equidade. Nós temos que olhar, de facto, para todo o Conselho de
forma igual, potenciando cada região e não olhando só apenas para algumas delas. De facto, é evidente que o município não resolve todos os problemas, mas o município tem a obrigação de criar condições para que muitos deles, detectados, o consiga fazer. Vou ter mais algum tempo? Obrigada, António. Miguel, pegando as palavras do candidato António Vieira, fala-se da diferença entre as várias localidades do Conselho. O que é que tem a dizer em relação a isto? Eu creio que, sim, é um facto. E eu vivo numa freguesia e é frequente as pessoas terem uma sensação de abandono em relação ao município. Do município em relação por exemplo, a São Martinho do Porto. Não vou discutir se é justo ou não, mas é de facto aquilo que eu sinto e aquilo que eu percebo. E confesso, eu próprio também o sinto, de alguma maneira. E, portanto, nós temos uma perspectiva que achamos que as freguesias e a forma como nós olhamos para o Conselho, e eu tenho dito isso frequentemente, as pessoas têm uma visão do Conselho e de Alcobaça como sendo altamente problemático. Não é? Nós temos diferentes polos urbanos, com diferentes potencialidades, e, portanto, há sempre esta ideia de que a cidade é fraca comparativamente com outras freguesias. Isso, para mim, enfim, eu acho fantástico o potencial de Alcobaça precisamente por ser grande e porque existe essa diversidade. Nós entendemos que o município deve ser uma federação de freguesias e deve ter a capacidade de delegar nas freguesias as competências que fazerem sentido e deve acompanhar isso com exigência. Porque as freguesias têm que ter a capacidade também de ter recursos humanos qualificados quando nós estamos a dar as competências na área da infância, do empreendedorismo, o que seja. Portanto, essa é a nossa visão e é a visão que nós defendemos para o território. Nós não temos problemas nenhums com a competição, nós acreditamos até numa lógica de competição interna e eu acho que isso é uma questão favorável. E é a forma como nós encaramos essa realidade, a questão da coesão. Depois, há muitas dinâmicas do ponto de vista local. Eu já não vou ter tempo, mas gostava depois de explicar um bocadinho, talvez na próxima vez. Obrigada, Miguel. Isabel, vamos responder aqui ao Miguel. Bem, peço desculpa. Bem, em termos de melhoria de toda esta situação e de coesão até territorial, é importante, sem dúvida, melhorarem-se as acessibilidades de e para Alcobaça. De alguma forma, dever-se-ia forçar as infraestruturas de Portugal a reabilitar e a retificar os traçados das estradas nacionais, nomeadamente a 8.6, Benedito Alcobaça, e a Nacional 8, que liga a Cruz da Légua até Alfenzerão. Isso será um trabalho fundamental para facilitar a mobilidade no nosso concelho. No que diz respeito a questões de aliciar, vamos lá, aliciar a vinda de empresários até para o nosso concelho, penso que, além de criar as zonas industriais, era muito importante serem criados gabinetes técnicos na Câmara que, de alguma forma, com quadros da Câmara, pudessem ter uma atuação cirúrgica facilitadora portanto, dessa adesão de eventuais empresários a instalarem-se nessas zonas industriais. Sem deixar de esquecer a questão da agilização sempre premente nos processos de licenciamento, nos tempos de resposta. Obrigada, Isabel. Rui, a questão da segurança a nível rodoviário e ferroviário também é sinal indicativo de um concelho desenvolvido. Sim, infelizmente muitas vezes não se cumpre com essa regra, com essa norma. Mas tudo isso estabelece algum pensamento e algum estudo que devemos efetuar. E nesse sentido também um dos pontos que nós queremos também para que se consiga realizar um trabalho com qualidade, ou seja, um dos nossos pontos do nosso programa é criar também um grupo de técnicos municipais para monitorizar e potenciar a manutenção de todo esse setor, de todos os diversos patrimónios que temos, também não só em termos de segurança, como o arquitetónico, o cultural, o tradicional, o natural, o económico, etc, etc. E de forma a fazer com que Alcobaça seja uma cidade exemplar e segura.
Ou seja, isto vai trazer com que todos esses fatores, essas ferramentas que irão ser colocadas à nossa disposição, vão ao encontro desse estudo e que consigamos todos desenvolver um projeto equitativo em termos do Conselho na sua totalidade e fazê-lo crescer também na sua totalidade. Voltamos novamente ao clima excepcional que nós queremos em termos organizacionais e onde a inteligência emocional vai ser uma forma de podermos lá chegar. De outra forma, não o conseguimos também realizar. Ou seja, toda essa segurança, em termos não nos podemos esquecer que a própria segurança também começa por desenvolvimento e uma aposta forte junto do Governo para que a linha do Oeste seja eletrificada até à Figueira da Foz e não até às Caldas. Obrigada. Carlos Guerra, quer responder ao último candidato? Não vou responder diretamente, até porque não vejo necessidade de estar a responder isso. Outra questão que queria aqui focar tem a ver com o PRR. O Sr. Mirela falou no PRR, eu considero também que o PRR é um fator de desenvolvimento fundamental, eu diria até nuclear, para o Queimar. Mas eu queria dizer que já temos os PRRs. Nós fizemos um trabalho e fomos ver nos últimos 24 anos o dinheiro que foi feito por esta Câmara. 403 milhões que foram gastos, não foram investidos. Estes dinheiros passaram pelas suas competências soberanamente. Isto dá qualquer coisa como 16 milhões ano, 46 mil euros por dia, 1 milhão e 900 mil euros por ano. Isto devia ter focado o desenvolvimento. Isto devia ter trazido desenvolvimento. Não trouxe. Infelizmente, portanto, o dinheiro gastou-se, não se investiu. E o que nós dizemos é claramente que nós o que temos que fazer é investir e não gastar dinheiro. E nesse aspecto, volto a frisar a disse há pouco. Nós temos que investir com os nossos empresários, dar as qualidades e as quantidades necessárias aos empresários para eles investirem. Não vale a pena estarmos aqui a falar que vamos criar gabinetes, criar seja o que for, sem ouvir os nossos empresários. Tínhamos a coragem de os ouvir, tínhamos a coragem de perceber quais são as suas necessidades. E a partir daí, desenvolver os mecanismos necessários para que todos, necessariamente todos, rigorosamente todos, estejamos empenhados em desenvolver o Conselho. Caso contrário, o que vamos ter é políticos que pensam que sabem tudo contra empresários que querem investir e que lhe cortamos as mãos. Obrigada, Sr. Candidato. Clementina Henriques, para terminar este tema do desenvolvimento económico, o que lhe apraz? Eu penso que há aqui um setor de que nós não falamos ainda, que é extremamente importante para o desenvolvimento do Conselho, que é a economia social. E a economia social no que respeita às diferentes e diversas famílias do setor. Lembremos, nomeadamente, que algumas destas organizações, nomeadamente as IPSS, são grandes empresas, são criadoras de emprego sustentável, emprego com direitos, além dos serviços que prestam. É também importante o apoio naquilo que respeita às organizações de promoção cultural, que são efetivas organizações de inclusão social. Tudo isso são fatores de desenvolvimento. No que respeita ao plano de resolução e resiliência, é preciso trabalhar, estar atento e acompanhar as verbas que eventualmente podem ser descentralizadas e estar em condições de promover candidaturas que possam reverter efetivamente investimento para o Conselho. Nesta medida, é de extrema importância a criação do Gabinete de Apoio ao Empresário para que ele possa ser orientado, possa ser acompanhado, possa efetivamente ser ajudado naquilo que respeita a essas candidaturas. Importante também, igualmente, no contexto pós-pandemia, a questão da redução de alguns impostos. Obrigada, Clementina. Passando então ao terceiro, já respondo depois na sua vez. Portanto, passamos ao terceiro e último tema, que é o turismo. Começo aqui pelo Carlos Guerra. Que outras estratégias deve ter a Alcobaça em relação ao turismo, além do mosteiro? Pois, eu acho que esse tem sido o grande problema da Alcobaça em relação ao turismo, é que nós estamos refém, as nossas políticas de turismo e Alcobaça estão reféns do mosteiro. Eu digo que o mosteiro é a charneira do desenvolvimento turístico da Alcobaça, não tenho dúvidas disto. Agora, não podemos estar reféns de apenas do mosteiro para desenvolver o nosso mosteiro, o nosso turismo. E o turismo tem que ser estudado como sendo uma indústria.
O turismo hoje em dia, em qualquer região do mundo, é considerado uma indústria que gera milhões, gera emprego, gera capital social, gera, sobretudo, muita riqueza para os seus locais. E nós temos tudo isto. Já se falou aqui da Serra ao Mar, já se falou do mar à serra, já se falou das nossas capacidades todas. Nós temos é que ter a percepção e a capacidade de juntar todos os investidores no âmbito do turismo e falar com eles, não andar de costas voltadas. Nós não podemos continuar a ter turismo que chega a Alcobaça às 10 da manhã, vai visitar um mosteiro, um quarto de hora depois ou meia hora depois vai-se embora e não viu sequer a cidade de Alcobaça. Isto não é fazer turismo. Isto não é fazer turismo. O que nós propomos é claramente criar e desenvolver anualmente um congresso municipal relacionado com o turismo, dedicado às políticas de turismo, envolvendo todos os agentes, incluindo os autarcas, as freguesias, todos os agentes que lidam nesta matéria do turismo, e a partir daqui definimos as políticas de turismo para o ano seguinte. Este é um fator fundamental de sucesso para termos políticas de turismo credíveis. E o turismo tem que ser, dou-vos um exemplo, vir um turista ao Alcobaça, nós temos que o levar até Cós, nós temos que o levar a visitar os nossos pomares, nós temos que o levar a visitar as nossas indústrias, nós temos que lhe ensinar e mostrar como é que se faz um copo de crisal, como é que se faz uma faca de medita, como é que se faz, como é que se produz uma maçã, onde é que se colhe o morango. Isto é turismo, isto são potencialidades que nós temos que vender. E nós hoje o que é que fazemos? Um posto de turismo que é Serra às 5 da tarde, nunca lá está. Um posto de turismo que não consegue ter um portal, uma câmara que não consegue ter um portal visualizado por milhões de pessoas, não tem, o portal é inexistente. A Câmara Municipal não é o único veículo de sustentação para o turismo. Nós temos excelentes eventos, o Sistema Música, os doces conventuais, tudo isso são, mas isto não é só para gastar dinheiro, é para fazer turismo. E já agora nestas políticas eu gostaria também de dizer que nós temos investido, e bem, muito bem, no que é os grandes festivais, mas sobretudo no Sistema Música, e nos doces conventuais. Nós temos que estudar isto, nós temos que saber que retorno isto nos traz para o Alcobaça. Nós temos que saber que as pessoas que assistem a música, quantos tempos têm ao Alcobaça, quantas dormem ao Alcobaça, para depois podermos potenciar essas ofertas, podermos dinamizar ainda mais o turismo e, sobretudo, diversificar a nossa oferta. Era isto. Muito bem. Clementina Henriques. O Conselho de Alcobaça tem potencialidades, enfim, turismo gastronómico, cultural, religioso e por aí fora. Como é que se pode potenciar efetivamente mais estes turismos? Olha, por exemplo, dando continuidade àquilo que o candidato anterior referiu, na promoção dos grandes eventos, tentar promover também grandes eventos com os artistas locais. É uma forma diferente, é uma forma específica, é uma forma de atrair gente e valorizar os agentes locais. Mas, centrando propriamente no turismo, diria que a atividade turística, de facto, é de grande potencial em Alcobaça. Contudo, precisa de ser dinamizado, precisa de uma nova configuração. Tem várias vertentes, como referiu, tem o turismo em Alcobaça, tem sol e praia, turismo sol e praia, histórico, patrimonial, gastronómico, religioso, cultural, social e por diante. Contudo, e de um modo geral, é cada um para o seu lado. Portanto, não há uma intrusão ao nível dos setores, não há complementaridade obrigada, entre os ramos. Há desperdício, há perda de eficiência e aí não ganha ninguém. Na nossa opinião, a ação sistémica, temos dito isto várias vezes, inclusivamente na Assembleia Municipal, na nossa opinião, é preciso materializar estes esforços, estas complementaridades, constituindo um cluster consistente para o turismo, onde o desenvolvimento de cada um dos ramos possa induzir complementaridades para os outros ramos. Isto configura aquilo que podemos chamar um jogo de forma positiva. Ganhamos todos, não perde ninguém. Ganham as empresas, combate-se a saga do desemprego ou do emprego sazonal, divulga-se e valoriza-se o território, a sua identidade histórica e cultural, as suas belezas naturais, intensas e dispersas, não só na cidade, mas na freguesia. E reafirma-se Alcobaça como potencial centro da região de Cister, que é um desafio que a CDU faz. O contributo das receitas do turismo para o VAB é relevante, mas pode ser incrementado. A Câmara tem um papel fundamental nesta dinâmica e aqui eu diria também é necessário envolver para desenvolver. É necessário envolver os agentes turísticos, os operadores turísticos, os empresários
e as próprias populações, de modo a que o turismo não seja vir a Alcobaça, mas visitar Alcobaça e os seus arredores, as suas componentes. Também perceber que esta dinâmica pode ser um forte contributo para resolver um outro problema, que é o problema da melhoria da pirâmide etária. Porque se nós conseguirmos criar emprego consistente e com direito, temos condições também aqui para realmente melhorar a natalidade e infletir a pirâmide etária. Muito obrigada, Clementina. Passamos a palavra aqui a Isabel Ventura. Já defendeu em entrevista ao Regente Ester a criação de marcas como forma de potenciar o turismo no concelho. Que outras propostas tem para alavancar este setor? Bem, além das marcas, que é óbvio que as marcas serão pontos fortes que nós temos em cada freguesia, há que aliar aquilo que nós temos neste momento, que é o turismo de património, nomeadamente com os mosteiros de Alcobaça e de Cós, a esses pontos mais distantes da sede do Conselho, e isto tem que ser pensado de forma integrada. Em termos do nosso programa, está previsto unir circuitos turísticos, disponibilizar com um marketing digital até feroz, disponibilizar esses circuitos turísticos e depois que ligam, os circuitos turísticos que ligam o turismo de património, lá está, esses turistas que chegam e que depois vão logo embora, tentar captar essas pessoas com programas com transportes de novo ambientalmente sustentáveis, deslocando-se esses pontos. Por exemplo, temos todos esses circuitos pedestres que temos lindíssimos, de matas, de serras. Temos a parte de paisagens e de costa, que é um potencial enorme. Nós estamos muito próximos de um concelho, estamos ao lado, envolvemos um concelho que tem um marketing digital feroz sobre o que são os desportos náuticos na Nazaré. Temos que aproveitar esse facto e tentar captar para o nosso concelho todos esses visitantes. Temos que despertar o interesse. Eu quero ir visitar aquilo, eu quero perceber o que é que se passa naquele concelho. E, portanto, isso tem que ser um trabalho de marketing muito importante. Aliado a isso, as marcas e os produtos, conforme já foi referido, acabo por voltar a referir isso, mas os produtos, a indústria pode ser uma marca, como fazer, como se produz. Temos uma ideia de criar o Museu da Alcobaça com os produtos de excelência numa zona histórica que até necessita de alguma reabilitação, nomeadamente de alguma grande reabilitação, nomeadamente a Rua Dom Pedro V, a criação do Centro de Estudos Cistencienses e depois, além de tudo isto, é importante também criar algumas atividades desportivas, nomeadamente podemos pensar em campeonatos de parapente, campeonatos de surf, por que não? Montanhismo, há tanta coisa que pode ser feita, a nossa imaginação é fértil. Agora, sem dúvida, qualquer evento, até evento de festa, tem que ser pensado como um retorno em termos de investimento. Vamos agora puxar aqui a imaginação a Hermínio Rodrigues. O que é que tem faltado para potenciar as freguesias costeiras do concelho de Alcobaça? Por exemplo, São Martinho continua a ser uma vila fantasma no inverno. Não, nos tempos de pandemia, antes da pandemia, São Martinho até estava cheio de estrangeiros. Não tenham dúvidas disso, São Martinho estava cheio de estrangeiros antes dos tempos de pandemia. É verdade, o tempo que vivemos hoje é completamente diferente. Existiu uma grande procura, e não tenho dúvida que no futuro vai existir uma grande procura por São Martinho do Porto. Nós fizemos o que tínhamos a fazer, que era a requalificação de São Martinho do Porto. É verdade, falta a parte histórica, está aqui no nosso programa a requalificação do centro histórico de São Martinho, mas o turismo não é só São Martinho. Ou seja, e nós o que temos dito é, a uma economia forte associamos o turismo. Porque o turismo é uma parte também da nossa parte económica do nosso concelho. E para isso, pretendemos valorizar o nosso património histórico e religioso, como o Mosteiro de Cós.
classificado como monumento nacional há poucos dias, bem como por qualificar todo o património local das nossas freguesias. Não podemos pensar só nos grandes monumentos e esquecer do património, que temos património excelente em todas as freguesias do nosso concelho. E isso nós queremos requalificar. E esta também é uma forma de atratividade de visitantes. Ou seja, nós não pretendemos que os nossos turistas nos visitem por um dia. Nós, no mínimo, pretendemos que eles fiquem cá um fim de semana. E isto tudo é trabalhar do zero, praticamente. Mas queremos trabalhar. E temos propostas concretas. Também queremos proximidade com os agentes turísticos locais, através da criação de uma plataforma de divulgação de atividades, que é fundamental. Ou seja, aqui falo da concentração de informação. Uma vez por todas, a informação turística tem que estar concentrada e não está. Também valorizar a Serra ao Mar, que é algo que nos diz muito. Dar continuidade à valorização das nossas praias, desde as praias do Norte até São Martinho do Porto, como disse, a nossa pérola. Valorizar a nossa serra, dando continuidade à criação de percursos pedestres e de BTT. E falando agora também, quero falar do Parque Verde, pois temos um projeto de mobilidade que nasce do Parque Verde, que irá ligar a cidade de Alcobaça à Nazaré, bem o Rio Alcoa. Mas pretendemos mais. Queremos que este projeto chegue à nascente do Rio Alcoa. Isto é turismo. Apoio à participação das nossas empresas nos eventos internacionais. É fundamental levar as nossas empresas a eventos internacionais, a feiras internacionais. E depois, como todos falaram, dar continuidade à excelência dos eventos culturais que temos. Se isto é música, por acaso muita gente tem medo de falar, carnaval, os doces conventuais. Ou seja, isto são 3 pequenos exemplos, mas temos muito mais. Mas apostar, acima de tudo também, que é algo que é muito do nosso, do Concelho de Alcobaça, que é da nossa gastronomia. Maçã, malhada ao Alcobaça, a ginja, a nossa doçaria. E para isto, vamos fazer o seguinte, criar novos 2 eventos, que é a Festa da Maçã de Alcobaça e o Festival das Convivências. Muito bem. Miguel, diz que quem passa por Alcobaça não passa sem lá voltar, mas todos sabemos que passar não chega. Como é que a Iniciativa Liberal propõe que esta estadia seja prolongada no tempo? Nós trabalhamos, nós aqui normalmente em campanha discutem-se muito ideias, mas menos os projetos e os processos, não é? Como é que nós chegamos e como é que nós materializamos isso? E nós temos estado aqui a fazer, e nós até temos feito um trabalho muito interessante, e nós disponibilizamos esse trabalho, até porque esta semana, na quinta-feira, vamos ter um dos melhores especialistas em Portugal, nomeadamente em áreas de cidades criativas, indústrias culturais, e como isso pode ser um potencial para a cidade. E isso é um dos temas que eu, se tiver tempo, ainda lá vou chegar, mas é um trabalho que nós estamos cá para ajudar, para fazer também pensar Alcobaça de uma forma diferente. E, portanto, uma das coisas que eu acho é que nós temos de ter aqui um eixo Alcobaça-São Martinho centrado nos conteúdos, na cultura e nas experiências. Temos feito essas propostas para construirmos, nomeadamente em São Martinho do Porto, um destino turístico orientado para as famílias. E para isso implica que nós tenhamos um conhecimento efetivo do que é que as pessoas querem. E aqui entra uma questão que nós não falamos com frequência, que é, hoje em dia, a experiência do turista começa no momento em que faz uma pesquisa na internet, no momento em que tem acesso a um website, no momento em que tem acesso aos dados que estão no Google, e isso é o fator fundamental e diferenciador. Aliás, é a base da estratégia do sucesso do turismo de Portugal, é essa, e nós temos que estar a agarrar essa oportunidade. Construir uma verdadeira pegada digital para o turismo, construir conteúdos de qualidade, temos os melhores a produzir conteúdos connosco, e temos de ter outra coisa que é fundamental, o destino tem que ser autêntico, não pode ser o município que o decide, não é? Portanto, isso, nós estamos cheios de boas ideias feitas por câmaras municipais que depois, de facto, não correspondem àquilo que as pessoas querem. E aí nós temos uma proposta até muito concreta, muito experimental, de fazermos um nano-destino turístico, temos assim, dentro do Concelho, num eixo que eu considero um eixo particularmente bonito e pouco explorado, que é ali a zona de Alpedariz, Montes e Cós, onde há inclusive alguns bons conteúdos já feitos, produção histórica, etc., e isso deve ser feito e construído com a comunidade. Há também um setor do vinho em crescente, há o potencial com o enoturismo que pode ser desenvolvido ali. Nós achamos que é um potencial, um projeto que merece ser estudado. Rui Alexandre, o projeto de mobilidade suave com a Nazaré, que já aqui foi lembrado pelo Hermínio, é um exemplo do que pode ser feito com os nossos vizinhos. Alcobaça deve orientar a sua estratégia de turismo com os municípios vizinhos? A Alcobaça deve realizar as suas estratégias turísticas com toda a gente, não só com os concelhos vizinhos, mas nomeadamente há uma coisa que tem que ser dita.
Também não podemos estar constantemente a dizer mal do município de Alcobaça, porque há coisas que foram bem feitas ligadas ao turismo. E isso temos que dar os parabéns no devido lugar. E isto é uma das situações que não podemos estar sempre a arranjar a culpa dos outros, a responsabilizar os outros, mas também temos que aproveitar para dar os parabéns a quem merece em algumas situações. Mas neste sentido, nós temos o nosso projeto e queremos, e já é público, queremos realizar um grande evento municipal no âmbito supranacional com a temática da paixão dos namorados. Somos uma terra de paixão, somos uma terra de namorados e por que não enamorarem-se cada vez mais pela nossa terra? E é isso o nosso futuro. No mês de fevereiro, saltando desta forma a história do amor de Pedro e Inês, temos que aproveitar. Isto é um fator turístico muito forte, é uma marca forte que não está a ser aproveitada, atraindo Alcobaça aos casais enamorados a nível mundial. Claro que aos eventos artísticos, culturais, lazeres já existentes, vamos aproveitá-los também para promover uma revolução cultural, fazendo do Conselho um palco vivo de emoções artísticas, para conquistar o topo do desempenho regional. Neste âmbito iremos desenvolver e vamos atribuir os prémios Pedro e Inês para premiar também quem melhor se destacou ao longo do ano na área da sua própria intervenção. E também não nos podemos esquecer do turismo desportivo. Cada vez mais. O turismo desportivo, e neste sentido, na Benedita, queremos criar uma academia ligada à arbitragem nacional de futebol e futsal, porque a freguesia da Benedita é o concelho do distrito que mais árbitros de futebol tem a nível distrital. Temos que aproveitar esse ponto. Pouca gente conhece isto, mas é a realidade. E temos que aproveitar isso. Claro que não nos podemos esquecer de criar o nosso Museu da Cerâmica, não nos podemos esquecer, passados 30 anos, eu consegui que fosse assinado um protocolo entre o Ministério da Cultura e o município de Alcobaça para a Casa Museu Vieira na Natividade, que é uma vergonha continuar naquele estado, devia de ser desenvolvido o mais depressa possível, e queremos criar também um museu vivo ligado à nossa agricultura regional. Isto quer dizer o quê? Ir acompanhando os museus vivos que existem por essa Europa fora, onde são um polo enorme de conseguir trazermos pessoas, turistas, à nossa região, ao nosso concelho. E isto é muito importante que nós consigamos desenvolver este fator. E isto vai ao encontro das nossas necessidades, vai ao encontro daquilo que nós necessitamos e também por isso, ligado ao turismo. Não é por acaso que apresentei uma proposta em Assembleia Municipal da candidatura da Baía de São Martinho do Porto a Património Natural, Mundial e Natural da Unesco. Também há mais de um ano que está na gaveta e não tem tido o desenvolvimento que tanto necessita. Muito obrigada, Rui. Passamos aqui à réplica. Carlos Guerra, o que é que vai aborbulhar? Olha, primeiro fazer uma pergunta. Nós estamos em 97 ou 2021? 2021. É que o Sr. Vereador aquele Minho disse que ia procurar o zero do turismo. Portanto, estes 24 anos não contam. Está bem. A gente sabe que não fez nada, mas pronto. Cá ficamos. Mas também se calhar era melhor, se não fizeram nada, também, visto tem que se fazer alguma coisa também na Câmara, os vereadores também têm que trabalhar alguma coisa. Bom, mas passando aqui à questão do turismo. Nós temos que ter uma política de turismo que seja uma política também, além do que já falamos aqui, e todos estamos de acordo, tem que ser uma política transversal a todos, como já dissemos. E é esta que todos estamos de acordo. Todos estamos de acordo de envolver os agentes turísticos, de envolver os autárquicas, de envolver os empresários, de envolver a comunidade, de envolver toda a gente. O que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de fazer, e agora temos de passar da teoria à prática. Não basta estarmos aqui com frases retóricas muito bonitas e amanhã esquecermos que existem agências de viagens que temos que contactar, há empresários, há diretores de museus, há diretores de mosteiro que têm que ser chamados a este processo. E é isso que temos que fazer. Nós temos que fazer aquilo que tem que ser feito. E o que tem que ser feito neste momento é chamar as pessoas para este desidrato que é comum. Eu não quero meter política nisto porque isto não são questões políticas. Isto são questões transversais a toda a gente. Nós temos que sustentar o turismo religioso, com os caminhos de Fátima, nós temos que sustentar um turismo para os invisuais através do baile, nos nossos monumentos, nós temos que criar acessibilidades para quem tem mobilidade reduzida nos nossos monumentos, nós temos uma árdua tarefa para fazer. E volto a frisar, se nós não conseguirmos vender o turismo através de portais digitais, nós não vamos lá. Temos que ser fortes, como dizia a Isabela, quase agressivos na venda do nosso turismo. Clementina, como a mim não me cabe responder, estamos em 97 ou em 2021? Eu acho que não sou mente capta, acho que estou em 2021. Não é?
Não sei, é só essa a pergunta? Pode desenvolver, tendo em conta o tema que está em discussão. Eu, de facto, às vezes surpreendo-me, porque se nós estivermos aqui a levar a fio de espada tudo aquilo que os candidatos dizem, se calhar perdíamos-nos no raciocínio, mas enfim. A CDU considera que a centralidade das suas políticas tem que radicar nas pessoas. Sem pessoas não há empresas, sem pessoas não há emprego, sem pessoas não há desenvolvimento da atividade, as pessoas são a centralidade. Daí que as pessoas tenham que ser chamadas, ou devam ser chamadas, sempre que possível, a participar na definição de políticas públicas, das políticas públicas que são necessárias, que são fundamentais para o desenvolvimento do concelho, da sua terra e da sua região. E falo mesmo em desenvolvimento, não falo só no crescimento económico. E é preciso, para isso, que se lhes dê oportunidades de participar. É preciso criar espaços de participação para as pessoas intervirem na definição das políticas públicas. Muito bem. Isabel, comente connosco então o que é que ficou por complementar na sua intervenção inicial. Bem, na minha intervenção inicial ficou por complementar um projeto interessante, vou só falar nisto porque já se falou muito em projetos, obviamente, que é Alcobaça como cidade de emissões zero. Isto tem a ver com a mobilidade, com os transportes ambientalmente sustentáveis. Todos nós sabemos que até 2050 nós temos um objetivo europeu de descarbonização zero, até 2050. E por isso nós não podemos estar descontextualizados do resto da Europa e do resto do mundo. Por isso é importante pensarmos nestes projetos. Para rematar, nós temos sempre que pensar na cultura de uma cidade, de um concelho. Nós, naturalmente e culturalmente, somos uma cidade de festa. Nós vamos viver momentos, penso eu e espero eu, pós-pandemia, de alguma festa e de convívio, tentando compensar todos estes 2 últimos anos que temos estado muito afastados uns dos outros. Por isso, tudo isto, todas as ideias que foram e muito bem pensadas aqui, têm que ser contextualizadas sempre no que diz respeito ao retorno. E a festa e os festivais têm que ser sempre pensadas nesse mesmo retorno económico, culturalmente, mas também económico, para serem enriquecedoras e contribuírem para a melhoria da economia da Alcobaça, da economia regional. Muito bem, muito obrigada. Hermínio, o que é que tem a responder então aqui? E vou mais atrás. Primeiro porque foi um privilégio trabalhar com o Dr. Sapinho e com o Paulo Inácio. Ou seja, foram 24 anos de aprendizagem. Mas quando eu vejo, hoje a apresentar, que obras como a via de cintura interna, a construção de vários centros de saúde do Concelho, não foi nenhum feito pelo Estado, Câmara Municipal, Parque Verde, saneamento básico, escolas. Quantas escolas não foram planificadas neste Concelho? Isto não é desenvolvimento do Concelho de Alcobaça. Fiquei hoje a saber, pela primeira vez, que isto não é investimento. Isto é investimento e com muito retorno. Senhor Vereador. Senhor Candidato. Não chamo de Vereador, porque se calhar eu posso ser. Mas queria deixar aqui hoje um tema novo, para o futuro. É que pretendemos olhar para o território e proporcionar as mesmas oportunidades a todas as pessoas. Queremos coesão territorial, ou seja, pretendemos o desenvolvimento do Concelho de Alcobaça. Por isso, iremos criar uma ciclovia e percurso pedonal que una todas as freguesias do Concelho, para valorizar o tal território dos antigos cistercienses, dando também a conhecer os nossos grandes campos e as nossas lindas paisagens. Miguel, para complementar, também penso que é um trato e quero dizer tudo o que queria. Não, mas também creio que em casa, quem está a ouvir também já está a entrar naquela fase que é que nós sejamos o mais sintéticos possível. E portanto eu vou aproveitar para falar aqui de um tema que nós não temos falado, que é a questão da linha do Oeste e de como Alcobaça está completamente esquecida e perdeu, do ponto de vista daquilo que é a dimensão e o impacto regional e a presença regional
permitiu que houvesse uma negociação na Oeste Sim e um projeto que o Governo apresentasse dividido em 2 fases, que termina nas Caldas da Rainha. E não há perspectivas, obviamente, para a fase seguinte. E, portanto, eu não vou fazer perguntas, vamos fazer propostas. Isto não é uma responsabilidade direta do município, como nós sabemos, mas, de facto, por exemplo, São Martinho do Porto tem uma situação que é lamentável do ponto de vista de segurança, que é aquela passagem de nível que há anos, há décadas, está por resolver, onde se cruzam pessoas, veículos, sem condições de segurança, e, portanto, nós defendemos que o município tem que ter um papel mais proativo e tem que conseguir falar com as entidades responsáveis de outra forma. E outra coisa que é importante é que isso seja integrado num plano de tráfego para São Martinho do Porto. A situação como está é insustentável na nossa opinião. Portanto, não só durante o verão, mas durante os domingos, não é possível que nós tenhamos o tipo de circulação e de tráfego que nós temos em São Martinho. É preciso ter coragem para fazer isso. É preciso explicar às pessoas que nós vamos ter que libertar a marginal precisamente para elas, para as pessoas. Portanto, essa é outra proposta. Depois nós ouvimos também uma resposta dos presidentes de Câmara de Alcobaça e Nazaré sobre a questão dos transportes públicos para ligar à estação de Valado dos Frades. Porquê que isso não está a ser feito? Porquê é que é uma proposta que está dependente das intervenções? E a última coisa, se calhar temos que ser mais ousados e temos que fazer uma campanha para falar sobre este tema e dizer que os piores comboios para o melhor destino. António Vieira, que o último comentário tem a fazer em relação a este tema? Portanto, queria só dizer, na sequência do que disse há pouco, portanto, criando aquele triângulo portanto, em termos culturais, pode ser também aqui um atrativo para visitas pedagógicas. Portanto, se nós tivermos várias experiências culturais no nosso concelho, nós podemos ser uma escolha para sermos visitados por todas as escolas do país. Nós temos que ter essa capacidade. Era extremamente importante. Quero dar só um exemplo. Nós temos aqui Óbidos ao nosso lado, tem tido a capacidade de criar eventos ao longo de todo o ano. A circulação turística é imensa, diariamente, e nós não podemos ficar aqui com o nosso concelho de Alcobaça a ter apenas alguns momentos em que isso acontece. Portanto, temos que ter essa capacidade de aumentar essa dinâmica e ter capacidade de atrair e oferecer. Portanto, nós não tivermos nada algo de bom para oferecer, atrativo não conseguimos. É evidente também, os museus que estão na gaveta há muito tempo têm que ser uma realidade, também faz parte da nossa oferta cultural, que podemos dar às pessoas. E temos aqui uma situação também que eu quero frisar, e que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento e depois para dar a oferta também a quem nos visita, que é uma faixa pedonal ao longo da Nacional 8, que também é uma proposta nossa no nosso programa, que é, digamos, uma situação extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Rui Alexandre, para terminar. Obrigado. Para terminar a temática do turismo, no nosso entender, no nosso projeto, queremos que o turismo, e no que o turismo diz respeito à cidade de Alcobaça, não deve estar refém de um mosteiro. Devemos explorar todos os nossos recursos naturais existentes, nomeadamente a Vila de Alves-Barrota, a Serra dos Candeeiros, a Baía de São Martinho, já aqui tanto falava, e as próprias praias do norte do concelho. E a própria gastronomia, que é riquíssima a nossa gastronomia. Criando mecanismos que atraiam os turistas, não só durante o próprio dia, mas durante uma semana ou até mais. Mas para isso tudo, voltamos ao início do nosso programa, que é temos que envolver a comunidade e temos que trabalhar com ela. E nesse sentido, o movimento independente dos cidadãos de Alcobaça já ganhou estas eleições, porque já conseguiu dar voz à comunidade e já conseguiu dar voz aos cidadãos, e somos outra gente, queremos ouvir outra gente, queremos que essa outra gente faça parte do processo, faça parte do desenvolvimento também turístico, e isso vai contribuir para que consigam ter um conceito global e não ligado aos seus pequenos cantos, aos seus pequenos arrumos, não. Um conceito ligado em todo um si e que fale uma única voz também na temática do turismo e com isso consiga trazer mais pessoas para o Alcobaça também para nos visitar.